Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Bem-vindo, Ayrton. Ela é autora da denúncia que levou o Ministério Público Federal a reconhecer pela primeira vez o caráter LGBTfóbico do governo de Jair Bolsonaro. Militante política desde os 13 anos, já apresentou na Câmara de Vereadores de Porto Alegre projetos de implantação de cotas para pessoas trans e travestis no serviço público. Entre suas bandeiras, além dos direitos das pessoas LGBTI+, estão os direitos das mulheres e o fortalecimento do serviço público. E por conta desse último item, preside hoje a CPI do desmonte do DEMAI, o Departamento Municipal de Águas e Esgotos da capital gaúcha. Muito bem-vinda, vereadora Natasha Ferreira. Obrigada também pelo espaço, pela oportunidade. Que bom que conseguimos, né? Fechar as agendas. Uma hora as agendas vinham se cruzar, né? Coisa boa. Ayrton. Bom, vereadora, depois de certo atrito com a bancada do prefeito, né? Câmara, que andou tensionando o início dos trabalhos, né? Da CPI. Mas depois a comissão aprovou um plano de trabalho e está andando. Como é que está agora essa situação? Em que pé nós estamos? Quais são os próximos passos? É importante a gente só entender que a base do Sebastião Melo tem 23 vereadores hoje, né? E essa base existem 2 blocos, né? Existe um bloco de extrema direita, que é cooptado pelo PL, Novo e o PP. Isso é interessante mencionar, né? Porque a gente fala sempre assim, a bancada do Melo. Mas a bancada do Melo também tem as suas particularidades, muito. Né? Os republicanos, eles ficaram independentes de bloco. Então os outros ali, MDB, o PSD, Cidadania, PSDB, eles formam esse bloco de centrão. É quem sustenta de fato o Melo. Então a nossa Câmara tem um centrão. Tem um centrão, tem uma extrema-direita e o bloco dos 12. Mas assim, o maior bloco da casa somos nós de esquerda, somos 12. Depois tem esse bloco de centrão que foi costurado para que eles... E isso tudo muito por conta do plano diretor, tá? Que a gente vai começar a debater agora nesse segundo semestre, mais afinco. Tem o PPA, depois o plano diretor, que é onde eles querem passar o carro. Agora então, em agosto, né? Agora em agosto. E aí vai ser um Deus acuda, porque nós temos várias questões, esse blocão dos 11 e 10 são da extrema-direita. Então assim, tá 12, 11, 10. Então por vezes esse centrão vai literalmente precisar da esquerda, né? Pra fazer com que a extrema-direita não passe coisas bizarras como... Por exemplo, não, digamos que respeitar áreas verdes da cidade de Porto Alegre. É algo que eles defendem. Né? Que mais prédios, moradia, não sei o quê, é melhor do que ter uma cidade verde, uma cidade sustentável. Coisa que o Centrão não tem. E aí, isso, obviamente, também reflete diretamente na CPI do DEMAI, né? Do desmonte do DEMAI. Porque esse Centrão também não tem convencimento, mas também tem um setor da extrema-direita que também fica meio assim. Sim. Que são os vereadores do PP. E aí a gente precisa lembrar do Dibi, que era do Partido Progressista, era um defensor ferrenho do serviço público que o DEMAI presta. Sim. Então eles também têm uma certa... Isso são várias questões, várias nuances que eu acho que a CPI ela vai conseguir trazer à luz do dia para que, inclusive, esses votos fiquem literalmente assim, nós não queremos votar, que isso é o suficiente para que o Melo não consiga passar. A gente fez conversas com o vereador Rafael Fleck, a vereadora Cláudia Araújo. O Fleck é do MDB, a a Cláudia é do PSD, que é a vice-líder do governo. Nós temos um plano, o nosso plano de trabalho, ele trouxe sobre os motes, né? Que é a negligência, desmonte e escândalos de corrupção. Uhum. Então, dentre esses planos de trabalho, eles apresentaram 5 nomes, né?
Nós apresentamos 6, então a gente está aprovando esses, digamos que esse plano em blocos. Mas eles não têm nenhum tipo, digamos que, de óbice ao nosso plano de trabalho. A questão é que eles querem de mês em mês avaliar exatamente, acho que a temperatura que tá a CPI. Qual é a grande questão para nós? A gente fez uma visita agora na segunda-feira, que foi ao DIC do Sarandi. E eles tentam, de uma certa forma, fazer com que, digamos que o debate sobre DEMAI, sobre obras públicas, linke ao governo federal. Por isso que eles, né, de fato, fizeram aprovaram que o governo federal vai ser também investigado. Isso é uma coisa pitoresca. Na verdade, assim, é um mote que eles tentam colocar como um quarto, que seria assim, investigar o governo federal. Primeiro que não tem competência a Câmara Municipal para investigar o governo federal, assim como a Câmara não pode investigar o grupo equatorial, pela falta de luz, porque é de determinação do Estado, então Assembleia, né? Então, dadas as suas competências, que não é o forte da extrema-direita, porque eles nunca sabem o que estão fazendo na casa, são inconstitucionais, eles não… Digamos que eles não conseguem entender que existem esferas de poder e que cada uma precisa se fiscalizar, mas a gente não pode fiscalizar a Assembleia do Estado, por exemplo, não. Então, eles querem o governo federal. Para nós é muito, digamos que, é muito pacificado. Porque nós sabemos o dinheiro que o governo federal mandou, nós sabemos quais são os fundos que eles estão e nós sabemos quem não tem projeto para fazer essa execução. Então, a gente não deu acordos, nós queremos o governo federal, mas a gente não tem óbvio. Se querem votar esse requerimento, votem. Mas nós queremos trazer também figuras nossas do governo federal, que são do Ministério da Reconstrução, né? São de várias estruturas federais que têm os dados reais sobre o que Porto Alegre e o Estado ganharam. Inclusive, o próprio governo estadual tem mais dinheiro do que o próprio governo municipal. Então, a conta não é mais federal, né? Eu acho que, na verdade, esse mote, governo federal, vai acabar respingando no atual governador Eduardo Leite. Porque quem tá com o dinheiro é ele, tanto do Funrix quanto daquele outro fundo de 6,5 bi que o presidente Lula liberou. Então o plano, ele vem sendo aprovado de bloco em bloco, né? Tanto com os blocos, esses documentos, esses requerimentos, por exemplo, eles são aprovados toda semana. Então na próxima segunda, a gente vai ter a primeira sessão de oitivas com a deputada estadual Luciana Genro e com o Márcio França, que era… que foi o cara que trouxe, na verdade, que elucidou uma série de questões ali de corrupção do próprio DEMAI. É um caso que já é meio público, mas ele tem elementos para trazer que são importantes para a CPI, para a gente começar a mapear um caminho em quem de fato a gente quer chegar e aonde nós, de fato, queremos chegar. Lembrando que o Alexandre Garcia, que é a figura pública mais exposta, é uma indicação diretamente do prefeito Sebastião Melo, né? A gente não pode esquecer disso, porque quando eles falam, mas ele não sabia. Sabia, porque se ele indicou a pessoa, ele sabe qual é o tipo de relação. Mas eu acho que nós queremos saber quais são as relações do Alexandre Garcia dentro da gestão Melo. E digamos que também para fora. Se tem algum outro tipo de relação no estado, em outras cidades, nós queremos saber quais são, o que já operavam, como fizeram, porque isso explica muito do porquê o DEMAI tem sido hoje colocado na vitrine como venda. E uma outra questão importante, quando eles trazem um elemento do governo federal, há toda uma falsa discussão sobre o BNDES. Sobre o BNDES estar fazendo estudo de modelagem de concessão. Tem um contrato com o BNDES. Nós fizemos o contato diretamente com os diretores nacionais. Esse estudo, o BNDES é pago para fazer um estudo de modelagem 100% pública, de concessão parcial ou de privatização, que era o que o Marquesa queria, que começou o desmonte lá. Eles contrataram, o Melo pagou, e fizeram somente a de concessão parcial. Nós vamos pedir pela CPI que nós queremos um estudo de modelagem 100% pública, de modernização pública, para que o DEMAI, aliás, aumente a sua competência pública. Porque hoje o DEMAI ele tem dinheiro em caixa. O que o DEMAI não tem é vontade política para fazer obra. Porque isso, quem tem a caneta, na verdade, é o gestor público. Foi então eu acho, inclusive, bastante durante a enchente do ano passado, né? Muito. Tipo 400 milhões em caixa. E o Marquesan agora foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, porque quando ele era gestor, ele incidiu diretamente em uma obra do DEMAI. Não deixou a obra acontecer, porque era de interesse que a obra não acontecesse, para que o povo se revoltasse e começasse um processo de justificativa da concessão. No caso dele, da privatização do DEMAI total. Que para nós a concessão e a privatização são siameses, tá? É a mesma coisa. Porque se tu vai entregar o setor do DEMAI que dá lucro e dinheiro, né? Então, assim, tu tá entregando a joia pra iniciativa privada e tu tá fazendo com que o povo pague uma conta de uma autarquia que vai ser desmontada, que já vem sendo. Então, mais ou menos, os planos de trabalho, eles estão nesse nível. A gente tá aprovando o mês, vai ter agora o recesso parlamentar. Depois a gente volta, faz visita em 2 casas de bomba, que é a do Menino Deus e da Cidade Baixa. E depois disso, um calendário de oitivas. Eles, por exemplo, colocaram o Bulhões, que é o interventor da URGS, né? Porque, salvo engano, ele é engenheiro.
E ele era do IPH, né? Nós achamos que o Bilhões não faria muito sentido. Nós acatamos, porque eles têm maioria importante. É que eles têm 8 na CPI e nós temos 4. Então a gente vem fazendo negociações para que aprovem o nosso. E se não aprovarem, obviamente, a gente vai expor publicamente o que o governo não quer que chame, quem não quer que chame e o porquê, né? Tu estava falando que no dia 7 de julho, né, vocês estiveram fazendo uma visita no DIC do Sarandi. E ali teve toda uma questão com as famílias, né, que ainda estavam vivendo no DIC, enfim, que queriam sair de lá chave por chave, né, já tendo uma outra casa e não estava com dificuldade para isso, enfim. O que vocês viram nessa visita? Olha, a visita, na verdade, mostrou que a gestão federal tinha completa razão. Primeiro porque essa remoção das famílias, ela estava sendo dada a toque de caixa, sem nenhum tipo de planejamento do município, né? Importante dizer que o município não tinha planejamento. Quando a justiça faz com que a gestão pública municipal não consiga fazer a obra sem primeiro remover as pessoas, é porque eles estavam removendo as pessoas à força, eles estavam colocando as pessoas em espaços que elas não tinham tempo de decidir aonde de fato queriam morar. Havia uma confusão sobre o valor do terreno que eles poderiam comprar ou com uma outra casa. Tem a questão da avaliação da Caixa. O governo municipal não respeitou nenhum tipo de prazo da própria Caixa Econômica Federal e das regras do governo federal. Então é importante entender que em nenhum momento nós somos contra a obra, muito pelo contrário, quem mais fez obra nessa cidade foi a Frente Popular. Mas essas obras, elas precisam vir acompanhadas do quê? De dignidade humana. Quando nós visitamos, se eu não me engano, tem 3 famílias ainda ali que tinham dado alguma questão com a Caixa. Quando a Caixa vai fazer a validação da casa, a casa não pode ter nenhum tipo de risco, né? O terreno tem que saber se as pessoas querem o valor, digamos que acima do que a Caixa pode de fato pagar. Se fica muito abaixo, né? É importante as pessoas entenderem que se um terreno vale 180 mil, aqueles 20 mil não fica para aquela família, tá? Não fica. Isso fica com a própria Caixa Econômica. Então, tem uma série de burocracias que são, de fato, importantes a gente entender. Acho que foi na semana retrasada, que a gente pegou chuva 6 dias quase assim, em sequência, o DIC do Sarandi voltou a ser uma questão por quê? Há um atraso de obras depois de um ano. Né? O DIC não tá agora rompendo, o DIC tá desde antes da enchente, na verdade, do ano passado. Quando deu a chuva de novo, o DIC volta a ter um pré-rompimento. E o que eles fazem? Inclusive, isso dito pelo Vicente Perrone, que é o diretor do DEMAI, que nos acompanhou. Eles colocaram argila para fazer com que o DIC fique a 5,80, né? E que o ideal é 7, alguma coisa. Mas que essa obra ela vai ser feita com dinheiro do governo federal. Então eles vão, na verdade, nivelando em 5,80 com o dinheiro municipal. E depois o governo federal vem e, de fato, finaliza a obra. Dinheiro do governo federal que está depositado no governo do estado. É importante dizer isso. Então, se uma hora mas foi o estado. Não, o estado deu um dinheiro que era do governo. Inclusive, a suspensão da dívida também é dinheiro do governo federal. Porque o governo deixa de arrecadar para deixar para o estado, para que façam-se a obra. Então, o que nós conseguimos visualizar? Lentidão nas obras, tá? Tinha apenas uma retroescavadeira. Nós temos 14 caminhões ali que estão tirando os escombros das casas, cimento, madeira, lixo, para uma retroescavadeira. Nós achamos salutar que tivesse pelo menos 3. E que essas 3 famílias têm uma força-tarefa de fazer com que elas consigam o mais rápido possível sair. São situações desumanas ali, que são à beira de um arroio, casas quase dentro, literalmente, daquele arroio. É uma situação de perigo, de insalubridade. Mas a gente precisa lembrar, aqui de uma forma muito generosa, em 2028 foram 24 anos que esses setores à direita estão no governo municipal, né? O plano para o Sarandi era um plano que foi feito pelo governo Raul Ponte. Salvo engano, em 96. Nós tínhamos, até 2010, a meta de fazer com que inclusive foi no governo Dilma que saiu o dinheiro para aquelas obras. E a prefeitura não teve projeto. O dinheiro voltou para o governo federal. Depois tem o processo do golpe, Temer, Bolsonaro, diminuição da máquina pública. Era o governo Marquesano? Não, da Dilma era o governo Fortunati. O governo Fortunati porque foi as obras da Copa, que aceleraram as obras na Zona Sul por conta do estádio do Esporte Clube Internacional que ia sediar os jogos, mas em nenhum momento... Polêmica, Avenida Tronco. Muito. Que não acabou até hoje, né? Aquela obra. Porque o dinheiro era, daquele tempo, foi mal executado, porque daí fizeram outras obras que era para acelerar o entorno do estádio por conta dos jogos, a questão da FanFest, mas a questão do Sarandi, o dinheiro existiu. É importante que as pessoas saibam. Dilma Rousseff destinou o dinheiro. A questão é que nós não tivemos projetos, que eu acho que é um erro das gestões públicas. Tinha que ter uma secretaria especial em projeto, em captação de projeto público.
né? Então, como não teve, essa obra ficou. E a questão ali do Sarandi, uma coisa que nos chamou muito a atenção. Ruas asfaltadas. Tá? Tudo muito organizado. Vereadores da direita, as pessoas vindo lá. E, ai, finalmente alguém fez algo por nós e tal. É uma pena que as pessoas ainda achem que asfaltar a rua é uma solução. Porque quando tu asfalta a rua, mas tu não tem a boca de lobo limpa, tu vai ter enchente de novo ali. Ou tu vai ter um certo alagamento, mas tu vai ter. Eu acho que o que nos diferencia ali na visita é esse olhar de emancipar aquele espaço. De fazer as coisas corretas, certas, para que as pessoas não dependam de políticos salvadores ali. Eu acho que isso nos difere daquele grupo que estava ali fazendo a visita. Então, assim, eu acho que a visita para nós nos trouxe algumas questões. Disputar a cidade diariamente, não somente na questão das eleições, mas disputar a cidade é disputar consciência, para que aquele povo não dependa e achar que asfaltar a rua é uma solução viável. E que aquela obra seja acelerada, porque as pessoas precisam, de fato, estar em segurança, e o bairro como um todo, né? Porque ali colocou povo contra povo, né? Muito, muito. E era, os nossos são contra o governo federal, de vocês. Sim. Não é nossos e vocês, gente. As pessoas ali são desassistidas pelo Estado. Isso deveria ser uma responsabilidade coletiva da Câmara. Inclusive de tensionar o Sebastião Melo. O senhor deve acelerar as obras. A gente precisa ter um pouco mais de celeridade, né? E tem 3 obras, se eu não me engano, lá no Sarandi. A não ser essa é a do DIC. Tem outras 3 obras paradas no Sarandi. Então, sim. Qual é o tipo de investimento que se faz em um espaço? E não é à toa que nas enchentes ele foi com 12 seguranças lá, né? O próprio gestor. Então, eu acho que a visita serviu para nos trazer alguns, digamos que alertas, né? De que as coisas andam, as burocracias acontecem, mas também não há uma vontade política de resolver rápido esse problema, de arrastar esse problema no Sarandi. E nós vamos ficar cada vez mais junto, firme ali, vigilantes enquanto mandato, para fazer com que as obras sejam concluídas. Na época da enchente, especialmente, a gente ouviu muita gente aqui do ex-engenheiro do DEMAI e do DEP, falando a respeito sobre o fracasso do governo Melo, naquele momento, né, no uso do DEMAI. Nessa história que eu mesmo acabei de falar, dos 400 milhões que não foram usados, que estavam em caixa do DEMAI e tal, para enfrentar aquele problema. Esses engenheiros e esse ex-diretor do DEP, podem ser chamados, não? Podem. Importante, assim, ó, a gente tem um plano, mas esse plano ele pode mudar de acordo com quem vem de fato depor. Sim. Porque se a pessoa que vier depor, ela falar outros nomes, né? Falar, mas a pessoa, digamos que responsável pela modernização da casa de bomba tal, da comporta tal, era essa pessoa que foi indicado por tal pessoa que era indicação do político tal. Isso pode cair, inclusive, em vereadores atuais. Porque vamos lembrar que quem extinguiu o DEP foi o vereador Ramiro Rosário do Novo. Sim. Né? Ele tem culpa direta nas enchentes de Porto Alegre. Por corrupção, né? Por corrupção, entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que o Thierry, que é um cara que foi indicado ali, que era para fiscalizar, em nome do patrimônio público, fiscalizar uma empresa terceirizada, ele vira sócio da empresa terceirizada, né? E sendo CC. Então, assim, as coisas são mais complexas do que a gente imagina. Então, a CPI, ela pode desmembrar outros nomes que não estão no plano de trabalho. Que não estão. Nós colocamos Marquesan e Melo. A base já disse, nós não vamos querer. Mas dependendo de quem for depor, fica insustentável eles disserem, nós não vamos querer. Porque se for alguém dizer, olha, eu fui nomeado pelo Marquesan, mas o Marquesan sabia, tinha conhecimento. Como que segura o Marquesan não ir? E se falar, eu fui nomeado pelo atual gestor Sebastião Melo. Mas o Melo tinha ciência. Tinha ciência. Ele tem que ser chamado. Mas é mais fácil chamar o Marquesan do que o Melo, não? Não, pela composição, sim. Mas eu acho que eles têm mais medo que o Marquesan vá. Porque o Marquesan pode dizer que a bandalheira que destruiu o DEMAI em termos de corrupção não era dele, era do Melo. Acho que o medo deles do Marquesan não é porque o Marquesan vai defender a privatização. Isso a gente sabe. A questão é que o Marquesan pode dizer, eu queria privatizar, mas eu não tirei um centavo de lá. Eu impedi obra, tô respondendo à justiça. Mas quem botou esse povo pra roubar foi o Melo. E aí, como? Porque a direita atacando a direita, Sim. né? Porque uma coisa somos nós, a esquerda. Os dois, pra nós, devem ser punidos pelo que fizeram. Agora, se o Marquesan chega lá e diz, não, eu respondo por isso aqui, mas por corrupção, não, né? E aí, como que a base vai dizer não? Então, assim, as nuances podem aumentar. O atrito entre a base, e aí é importante a gente entender. Dos 8, 4 são do bloco da extrema-direita, 4 são do bloco do Centrão. O Centrão tem a relatoria e a vice-presidência. A extrema-direita foi retirada desse espaço. Porque eles não confiam, a base não consegue confiar neles ali.
Inclusive, era esse vereador do Novo que eu citei antes que queria ser o relator. E o governo disse, não, ele não pode, por algum motivo, né? A CPI vai até quando? Mais ou menos? Calculam até setembro? Não, ela vai até… Ela tem 4 meses de duração. Nós começamos já faz um mês. Tirando o recesso, nós vamos até acho que setembro com ela. Setembro aí. E a gente acho que pode pedir até uma semana, 1 ou 2 semanas a mais, porque nós tivemos, para quem não sabe, a Câmara de Vereadores tem um transformador de luz, então a gente está todo com geradores alugados, né, pela excelentíssima presidência, que não consegue resolver nenhuma questão estrutural da Câmara. Então, antes a Câmara pagava cerca de 55, 57 mil de luz, hoje a gente paga 76 mil para um gerador, e nós temos luz até às 7 da noite, e nas quintas-feiras só tem luz da 1 da tarde até às 9 da noite. Então o turno da manhã não pode, assim. Isso complica também. Até para fazer só um parênteses aqui na nossa conversa, nosso tema, porque eu recebi uma informação de que a excelentíssima presidente da Câmara não estava querendo liberar assessores de plenário para os deputados da bancada de esquerda. Isso é importante, assim, porque as pessoas falam, mas isso é caro. Assessores de plenário foram criados na legislatura, eu acho que foi na passada. O que é um assessor de plenário? É uma pessoa liberada para fazer literalmente assessoria dos trabalhos da casa. Ou seja, eu estou no plenário, o meu assessor está comigo, e no meu caso, como líder do PT, orienta voto, orienta a bancada. Eu estou construindo um acordo para aprovar uma emenda, porque esse projeto é ruim, eles têm maioria. Então, assessoria de plenário é isso. Todos os vereadores têm direito. Isso foi um acordo de lideranças da casa. Digamos que os líderes fizeram esse acordo. Então, se criou na casa, porque tinha dinheiro da Câmara para isso. Então é importante dizer que a Câmara não fez um cálculo ali que tirou dinheiro da saúde e educação. Não, era um dinheiro que era da Câmara. E foram criados esses cargos. Quando a Nádia assume, a Nádia, ela libera para alguns vereadores da oposição e para outros não. Então ela cria o quê? A quebra de um republicanismo da casa. Porque esse acordo é um acordo que vale para todo mundo. E é importante, a gente sempre fala, a campanha de rua, é onde a gente se enfrenta. Na Câmara, nós precisamos sentar. A reunião de líder é toda quarta-feira. Eles são obrigados a aturar a líder do PT ali dizendo, eu não dou acordo nisso, eu acho que o governo não pode fazer conjunta, porque tem que passar por comissão. Importante lembrar, o governo Mello, a base, não aprovou nenhum projeto do Mello passado em comissão. Isso pra mim é terrível. Tudo passa em conjunta. O que é conjunta? Na sessão de conjuntas, votam o TAB, que é a Comissão de Habitação, CS de Educação, CFOR de Finanças, que eu faço parte, é a CCJ, tem mais uma outra que sempre vota junto, a CDCOM. A CDCOM, que é a de Direitos Humanos. Em plenário, não dá tempo de debater, né, digamos que o mérito dos projetos. Se é um projeto que gera ônus para o município, mas se ele gera ônus, é um ônus que é importante, por exemplo, digamos que os bueiros inteligentes, entendeu? Então assim, a gente não tem tempo. O governo atropela as coisas. E esses acordos da casa, ela quebrou. Então hoje toda a bancada do PSOL está sem e o vereador Jonas Reis, nosso do PT, está sem. Porque supostamente o Roberto Robaina, que é do PSOL, e o Jonas têm ações judiciais contra ela. Pessoalizou uma relação que, convenhamos, na política não tem como. Eu mesma sou atacada pela extrema-direita, e a extrema-direita, às vezes, o Novo, o PL, eles vêm e dizem assim, olha, a gente vai votar isso aí com vocês, mas a gente vai botar uma emenda porque a gente acha que isso aqui não. A gente avalia que é ok, a gente vota. Então, a questão do plenário, ela é diferente. Eles precisam de nós também. Hoje, para mudar a lei orgânica, eles não têm como mudar, porque eles não têm voto. Porque nós somos 1/3 da casa. Então, a Nádia não deu esses assessores de plenário. Ela nomeou. Inclusive, a Fernanda Bart, que é a atual secretária do Desenvolvimento Social, ela tem uma nomeação de assessora de plenário na Câmara. Que está na Procuradoria da Mulher. Então, sim, a gente precisa começar a entender qual é o tipo de relação que eles têm. Quando nós presidimos a casa, o PT sempre cumpriu os acordos da casa. Mesmo com os nossos adversários. Porque uma coisa são os adversários, outra coisa é o não republicanismo, que faz com que o sistema democrático funcione minimamente, né? Sim. Eu queria mudar um pouco, partir para outro ramo da nossa conversa, que é o seguinte. Tu, junto com a vereadora Atena Roveda, são as primeiras mulheres trans, né, eleitas para a Câmara de Vereadores. E a gente percebe, até tem uma casuística de legislaturas anteriores, né, de uma agressividade com as mulheres, de modo geral. Né, porque os legislativos ainda são
um espaço do homem, geralmente branco e hétero e tal. Como é que é o dia a dia? Como é que tu lidas com isso? Há alguma espécie de hostilidade? Como é que tu classificarias isso? Olha, eu acho que eu tô em militância de movimento estudantil desde os 13 anos de idade, né? Assim, Depois eu vou pedir que tu militante, fale um pouco sobre a tua militância também. E militante, assim, do PT, assim… Eu sempre entendi o espaço da política, no geral, não somente de parlamento, como um espaço muito complexo, muito hostil, assim, as mulheres, as pessoas negras, as LGBT, as pessoas com deficiência, vários setores da sociedade que nunca estão, né? Porque o parlamento sempre foi um espaço que a gente entendeu como um espaço de não ocupação daquele espaço ali, porque historicamente ele é ocupado pelas mesmas pessoas, né? Que detém… Eu nem digo que poder, mas acho que detém as decisões da cidade, né? Porque poder mesmo quem detém sempre foi a alta burguesia, que nem mora na cidade de Porto Alegre. Esse é que manda em Porto Alegre, né? Eu acho que a hostilidade, ela é um pouco diferente entre eu e a Atena, por exemplo, né? Porque a Atena tem um corpo muito mais, digamos que, dissidente de uma norma ali. As tatuagens, né? A forma de se expressar, entendeu? A própria agenda, eu acho que ela tem enquanto mandato é muito diferente da minha. Porque eu fiz uma opção desde muito cedo, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas no dia 1º, o Sebastião Mello faz aquela fala horrível, que ele diz que todo vereador teria direito de defender a ditadura militar, assim como defender o comunismo. E rapidamente, eu chamei a bancada do PT e disse, ó, nós precisamos entrar contra esse tipo de fala. Nós não vamos permitir isso aqui mais. Chega. E a partir dali a gente faz uma pactuação enquanto bancada que o PT estaria unido, né? Sempre esteve, mas eu digo assim, a gente atua enquanto mandatos. A gente fez uma proposta de ter uma unidade real do partido, de enfrentar o Sebastião Mello. E eu rapidamente me desloco, enquanto estratégia política, de não ficar nichada nesse movimento LGBT. Porque é intrínseco que eu falo de cidade na perspectiva de uma mulher trans. Quando eu tô falando de transporte público, são pessoas LGBTs que também pegam. Quando eu falo do cine da cidade que pouco funciona, é de pessoas LGBTs que são desempregadas e não têm dinheiro pra chegar com o ônibus de passagem até aqui. Quando eu falo do DEMAI, é porque é uma luta de geração. E aí não é somente sobre LGBTs, mas também é. Então eu acho que essa perspectiva também deixa a extrema-direita, digamos que confusa. Porque como se enfrenta uma vereadora do PT, né, que é uma travesti, que se autoafirma, entendeu? Que fala de casos de corrupção. E várias vezes eu disse, vocês podem falar tudo sobre mim, mas não podem me chamar de corrupta. Ah, mas o PT… O PT é um partido gigante, nós não temos como, entendeu? Agora, é o PT o partido que mais cometeu esses casos? Não. Eu pego uma lista lá, quais são os de vocês, entendeu? Mas eu literalmente eu não tenho ligação com esse tipo de setor. Então, quando eu falo de cidade, na perspectiva de mudança, de futuro, e falo pra eles, um dia ainda eu posso ser um nome a ser candidata a prefeita da cidade. Tão fraco que vocês são. E aí, eu acho que o que esperavam de nós era um debate de banheiro, por exemplo. Qual banheiro que a Tânia e a Natasha vão usar? E desde o início, eu disse e expressei isso pra Atena. Eu falei, Atena, pra mim banheiro é lei federal. Eles vão brigar com a STF. Ah, mas a vereadora, aquela do PP, a Mariana Lescano, acha que a gente tinha que ter uma discussão na casa. Um dia a Nádia falou pra mim, então, ela pode usar outro banheiro. Agora eu vou usar o banheiro feminino. Eu não vou… Vocês querem impedir? A gente chama um monte de pessoas trans, a gente ocupa os banheiros e ninguém sai da Câmara. Vocês vão botar eu e a Atena na capa de jornal. É isso que vocês querem? Não. Eu falei, então, eu quero fazer um debate de cidade real. Eu quero debater economia, porque é na mesa do poder que a gente nunca teve. E pra eles é muito confortável que a gente siga estando naquele espaço sem se sentir pertencente à mesa. É melhor. Porque quando eu sento nas nossas conversas de reunião de líderes, por exemplo, o debate deles é tão, digamos que é tão rasteiro, quando eu falo, eles se obrigam a subir o nível político também. Entendeu? Mas por quê? Pra vocês terem uma ideia. Teve um debate dos líderes que eles não queriam mais, que eles queriam dividir o plenário entre quem defende a esquerda e quem defende a direita. Aí um dia eu falei pra eles, você tem que entender duas coisas aqui, com todo respeito que eu devo a vocês. Nós, a esquerda, nós não temos R$1 pra pagar pra ninguém vir aqui pra Câmara. Quem vem realmente é militante, são trabalhadores e pessoas que têm consciência política. Vocês pagam as pessoas pra estar aqui. Então quando tem um monte de gente com bandeira do Brasil gritando Bolsonaro, vocês estão pagando. Quem vem aqui faz o L, defende servidor público, são pessoas convictas da política. Então eu acho justo que se divida o plenário. Porque normalmente nós temos 70% a mais de pessoas do que de fato vocês. E assim, se socialmente a gente não consegue sentar lado a lado… Então, a questão não é nossa.
então a gente vai ter que começar a revistar todo mundo. Eu disse, não. Porque eu sei que no final, quem vai ser revistado são somente os nossos. Então vejo que em nenhum momento eu falei de LGBT. E é um debate o quê? Maior, mais amplo da coisa, entendeu? De estrutura da casa, de republicanismo dela, de corrigir ela várias vezes com questão de regimento. Eu acho que isso assusta um pouco. Quando a gente fala de economia, também coloca a extrema-direita contra a parede, né? Porque eles falam sobre geração de emprego e renda, eles falam sobre empresas estatais. Por que eu defendo estatal? Né? Várias vezes eles falam, mas a líder do PT defende estatal. Inclusive do DEMAI eles falam, mas o PT no Ceará fez a concessão. Eu disse, que bom, mas eu não sou do Ceará. O PT gaúcho é contrário. É um símbolo. Eu acho, inclusive, que o Camilo Santana pode ter... inclusive, ele pode ter errado. Agora, isso não salva o companheiro. Agora, eu quero debater Porto Alegre. Então, a gente vive trazendo... Eu vivo trazendo o debate para Porto Alegre. Então, acho que se eu ser hoje uma pessoa trans na casa, a hostilidade... Eu acho que hoje, literalmente, eu consegui empatar o jogo, sabe? Eu sou tão hostil quanto eles são comigo. Primeiro, porque eu sempre fui mais gelada. Eu até brinco assim, eu sou mais Dilma, né? Gelada na coisa mesmo. Eles fizeram moção contra mim. Fizeram. Porque eu fiz um post que tava... Uma foto do Sarandi, inclusive. Esse aqui pagou impostos. Aí a foto da Igreja Universal aqui no centro. Não paga imposto. Os evangélicos, Thiago Albrecht, do novo, todo mundo. Vereadora líder do PT anticristo, cristofobia e tal. Fizeram e acharam que iam me deixar mal. Aí eu fui fazer a fala, eu disse, eu quero reafirmar a minha posição política aqui. E não é a do presidente Lula. Não é. Eu acho que vocês deveriam pagar imposto. Porque as pessoas pobres que pagam dízimo pra vocês, pagam imposto. E se um dia eu for prefeita da cidade, eu vou criar imposto pra vocês também. Vocês podem ter certeza disso. Não, mas, ou seja, isso falta no Brasil, né? Não, isso chocou eles a ponto de dizer, nossa, a gente fez moção, uma pressão evangélica, porque é isso, não é uma mulher branca, cisgênero, ou um homem branco. Não, é uma travesti que fala, reafirma uma posição. Porque eu não tenho nenhuma ilusão com esse setor. Eu não tenho ilusão. Tem gente desse setor que vota na gente, mas quem não vota na gente criou teoria de conspiração que nós vamos ficar 50 anos falando e eles não vão entender. Então isso assusta. Quando eu falo sobre policiais penais, quando eu defendo o Papa na casa e a vereadora Mariana Lescano celebra a morte dele. Então são temas que fogem, porque era uma travesti defendendo a Igreja Católica. Nós temos muitas questões com a igreja, mas era eu defendendo a imagem do Papa, o quanto esse Papa foi importante. Que foi, só pra gente relembrar esse episódio, eu sei que uma vereadora disse que era... Na noite que o Papa Francisco faleceu, ela assim. Disse que era uma limpeza espiritual, e que não é à toa, que ele tinha uma agenda comunista, não sei, porque tudo, né? Tu lutar para que as pessoas não passem fome hoje é comunismo, que comunismo. Bom, pelo menos a gente reafirma o comunismo. Para que as pessoas tenham casa, dignidade. E eu fui seminarista da Igreja Católica, então eu sempre acompanhei o Francisco desde a Catedral de Buenos Aires. Que idade tu foi? Pro seminário tinha uns 10 anos. 9 para 10, depois com 11 ali eu jogo no Grêmio, foi depois. Acho que de 9 para 10. Fui coroinha da igreja, fui CRJ. Né? O PT nasce de igreja católica também, Sim. né? Com a pastoral da juventude. Então, assim, e eles comunidades acham, eclesiais de base. Muito, e eles acham que nós somos anti, entendeu? A questão é que a história da igreja católica, a gente olha e fala, peraí, essa história é complexa. Mas e qual a igreja, né? A gente tá falando. Exato. E aí ela faz esse comentário, ela é rechaçada, e eu faço uma moção de apoio à fé católica, de respeito aos católicos. E isso bugou a casa, porque era uma travesti defendendo os católicos, e muita gente começou a me seguir, mandou finalmente uma vereadora, né, de esquerda que teve ponderação, e eu particularmente, aqui, e falei isso a campanha toda, eu vejo religião como uma identidade do povo. Não acho que uma estratégia de enfrentar quem é evangélico, quem é católico, seja uma boa para a esquerda como um todo, porque boa parte deste país, a ampla maioria é cristão. Então a gente vai ficar batendo, dando morro em ponta de faca, não tem como. Eu acho que tem que fazer gesto. É dizer que a água que falta para eles, a luz que não chega neles, entendeu? O preço das coisas, a falta de emprego, que assola evangélico e católico, assola as pessoas LGBTs também. Então a gente luta pelo Estado. Religião, cada um tem a sua. Então, essas questões da Câmara, eu acho que deixam o clima menos hostil para mim. A ponto de eu enfrentar em uma sessão Ramiro Rosário, Gessé Sangalli, Mariana Lescano, Nádia, Thiago Albrecht, aquele que eu não vou citar o nome, que é filho de... Ela é alguma coisa daquele ditador, torturador, de enfrentar todos eles sozinha. De fazer 6, 7 falas e apontar o dedo. E eles chegarem em mim depois e falar, nossa, não tem como, entendeu? Tu vale por 6, 7 de nós aqui, entendeu? Então eu acho que esse nível de hostilidade, ele tá empatado.
Ele tá empatado, mas eu acho que faltam mais pessoas negras, mais pessoas LGBTs na casa mesmo, mais mulheres na casa, entendeu? Pra dar, de esquerda, né? Pra dar um tom real de inquietude que a esquerda precisa voltar a ter nos parlamentos. Aqui eu acho que em Porto Alegre a gente voltou a ter. Isso é bem interessante que tu traz aí. Muita gente já vem falando isso, tipo assim, tá, não me chama pra falar no 8 de março só, não me chama pra falar que eu sou negro, então eu só vou falar no 20 de novembro, ou só vou falar no dia da visibilidade gay, enfim, né? É isso, vocês estão dentro de espaços e que tem conhecimento do todo, né? Porque pensa bem, a gente estava debatendo o PPA, a gente vai falar do plano diretor. Não tem como fazer um plano diretor só para LGBT. Porque moradia social é para quem precisa. Podem ser pessoas LGBT? Sim. Entendeu? Inclusive eu tenho… a gente conseguiu fazer um PL, que é um projeto de lei para as pessoas LGBTs, é uma casa de longa permanência para as pessoas LGBTs maduras, porque a gente começou a envelhecer finalmente no Brasil, apesar de ser um país complexo, a gente tá chegando 40, 50, 60, 70 anos. Mas isso é uma ponta de uma das políticas. Nós achamos que nós temos que ter mais centro-pop. A gente tem que ter estrutura pública para dar conta das pessoas em situação de rua, que são LGBTs também, são mães, sabe, são diversas. Então eu acho que cuidar do todo faz mais sentido, porque isso faz com que a extrema-direita tenha dificuldade de nos atacar também. Porque qual é a agenda que a Natasha representa hoje na casa? Eu acho que hoje eu não é a cara, mas hoje eu sou um dos símbolos da luta pelo DEMAI, por exemplo. Isso era impensável pra eles quando eu fui eleita. Tanto que a primeira entrevista que eu dou, junto com o Gessé Sangalli, eu atendo o Gessé, o Gessé fala muito sobre valores morais, e eu falo sobre o quê? Plano diretor. Que eu olho no plano diretor e nós ia disputar um plano diretor estatal e público. E ele ficou bugado, como ele fica até hoje, né? Então, assim, eu acho que isso faz com que essa hostilidade, essa transfobia, que deve existir, por óbvio. Eu não sou nenhum… Sim, nos corredores eles devem… Horrores. Será que ela vai no banheiro? Será que ela faz xixi de pé? Será que ela pensa, não sei o quê? Inclusive, quando me perguntaram assim, tá, mas tu usa o banheiro feminino, não sei o que, foi a própria Nádia. Mas como é que vocês usam o banheiro? Eu falei, com a porta fechada e sozinha, né, Nádia? Eu não sei se vocês usam de galera. Mas nós é sozinha, entendeu? Eu disse pra ela. Aí ela disse assim, não, é que assim, só pra gente, né? Eu falei assim, nós usamos sozinhas, era isso? Encerrou a discussão. Porque senão tu dá margem pra uma discussão que, sabe, que não faz nenhum sentido, meu. Porque ali dentro nós temos o mesmo peso de voto. Né? Então, também é se colocar, eu acho que nesse lugar, assim, digamos que de respeito. Para que eles baixem também a guarda, né? Então hoje a relação é tudo assim. Tanto que me chama de Glaze Hoffman, né? Ah, é? Me chama de Glaze. Eles falam, lá vem a Glaze, ó. E às vezes a extrema-direita, que é um projeto, eu literalmente articulo que a base retire quórum. Eu digo, se não retirar, a gente vai destacar 12 emendas, a gente vai sair daqui meia-noite no escuro. É isso que vocês querem? Não, então retira o quórum. Aí eu falo lá, questão de ordem, verificação de quórum, todo mundo tira o quórum, a extrema-direita fica brava. Então, é ter esse jogo de plenário e dizer, ela é uma travesti, mas ela articula projeto, ela faz as coisas andar, é mais do que atacar o movimento LGBT. E quando tentaram atacar, tentaram, que foi o Gessé, quando tentou atacar, aí deu, né? Aí, tipo, ele levou. Porque, de fato, agora nós estamos ali na casa. Então, e claro, eu acho que tem, digamos que agendas, né? O PSOL tem uma agenda política e o PT tem uma agenda política. E é importante que os mandados expressem essas agendas que são co-irmãs. Mas eu acho que eles têm digamos que um limite na defesa da nossa gestão federal. Né? E eu tenho plena ciência, tanto que eu olho o vídeo da Haddad todo momento. Tem coisas que tu diz, mas isso aqui eu preciso entender melhor, porque realmente isso aqui tá um pouco difícil. E eu acho que eles têm outras posições. Então eu acho que isso também é importante, é saudável entender que ela tem um mandato independente com um tipo de identidade, e eu tenho outro mandato independente com literalmente a identidade do PT, até por ser líder do PT, né? Então são papéis diferentes. Ela tá na mesa diretora, eu tô na liderança do partido, então… Tu é líder da bancada do PT e o Jonas… Da oposição. Da oposição toda. A tua militância começou aos 13 anos. Como é que começou essa militância? Então, eu fui criada em Novo Hamburgo. Meu pai tinha uma empresa de vigilância e uma empresa de armas de pequeno porte. Vale o berço, né? Pra você ter uma ideia, quem visitava a minha casa, eu lembro, tinha um vereador em Novo Hamburgo chamado Abrelino, que era do PMDB, antigo PMDB. O Brito ia na minha casa, o ex-governador, que perdeu pro Livre Dutra. E o Júlio Redecker, que era deputado daquele tempo do PPB.
que faleceu naquele acidente trágico lá acho que da TAM, em Congonhas. Meu pai nunca teve, acho que, uma questão ideológica, assim, de partido. Mas meu pai sempre foi alguém que votou na direita, né? FHC, Sim. Serra, Brito, Rigoto, enfim. Qual foi eu acho que a grande questão que me pegou? O movimento estudantil em Novo Hamburgo. Tinha a União de Estudantes, tinha essas formações de Grêmio. E tinha um movimento chamado Vamos Bater Lata. Que era, hoje eu sei que esse movimento, ele era da DS. Só que naquele tempo eu não, eu entendia zero de partido. Fui pro movimento Vamos Bater Lata. Comecei a me reunir, aí eu via JPT. A gente fazia muita coisa à mão naquele tempo. Era mimeógrafo, eu tô com 37 anos. Mas a gente fazia coisa com mimeógrafo, que era mais barato, era mais rápido. Formamos Grêmio, fui, acho que presidente do Grêmio por 3 anos consecutivos. E fui a última vice-presidente da União de Estudantes do PT. Depois dali, somente o PCdoB hegemonizou, né? E a experiência do movimento estudantil, ela me trouxe, e acho que do próprio PT, essa ideia de classe, da luta. Porque até então, eu era de uma família de classe média. E aí eu comecei a entender na escola, e eu acho que visualizar isso todo dia começou a me acender uma coisa, nossa, tem muita coisa errada, na verdade, né? Porque eu tinha tudo, de material escolar, de roupa, eu escolhia o que eu literalmente queria comer. E tinham, os meus colegas, inverno, estavam de chinelo, por exemplo. Frio, eu tava com 2 meias, e vinham muitas vezes com até, digamos que o joelho aqui molhado. Porque eu morava no bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, então tinha uma parte que era muito nobre, tinha uma parte que era uma ocupação, que era a Vila Palmeira. Que mudou na gestão Tarcísio Zimmermann, em Novo Hamburgo, que a gente ajudou a eleger ele lá. Então eu conheço o Tarcísio, o movimento estudantil, a gente elegeu o Ralph, vereador. Depois eu sigo construindo a juventude do PT. Aí eu vou entendendo as tendências, porque São Leopoldo tinha uma disputa maior até, porque digamos que é uma cidade vizinha, então a gente acabava acompanhando São Léo também. Que é ali limite, né, com a Santo Afonso. Brás e Santo Afonso, Então ali tinha, quem é o Vanassi, quem é Zucchi. Aí eu só conheci o Tarcísio, e daqui a pouco comecei a conhecer o PT real, assim, né? O Olívio, eu nunca sonhei em chegar perto do Olívio. E aí um dia, o Olívio tava em Novo Hamburgo, né? Eu fui, acho que tinha 13, 14. Eu fui, e meu pai tava no centro, porque ele tinha o escritório no centro. E o Olívio fez um comício bem na praça central da cidade. Muita bandeira vermelha. Eu lembro até hoje, bandeira vermelha, assim, as bandeiras históricas do PT, que a gente tinha que pagar pra ter. E eu vou e abraço o Olívio Dutra. E acho que meu irmão viu. Meu pai passou de carro, mas acho que meu pai já não tinha me visto mais lá. E depois eu apanhei muito em casa. Sério? Muito. Meu pai tinha uma questão com o PT. E aquilo passou, a gente foi na Expo Inter. E na Expo Inter, na Expo Inter antes, teve um ano, isso tem na Zero Hora até hoje, o encontro do Brito e do Olívio na Expo Inter. Sim. Aí eu não lembro se era primeiro turno ou era segundo turno. Sei que era, assim, era um pitoquinho. Meu pai vai dar oi pro Brito, minha mãe, e eu, tipo um Olívio Dutra. E me perco ali. Porque, bom, era muita gente. Eu lembro que as bandeiras do Brito eram com as cores da bandeira do Estado, era bandeira de plástico. E as do Olívio eram bandeirinhas de plástico, amarela, as vermelhas, e muita bandeira vermelha de pano do PT, PCdoB, PSB. Abracei o Olívio e ele me dá uma bandeirinha do PT que eu tenho até hoje. Ele não conseguiu assinar na hora, ele me deu e me deu um beijo na testa. Bom, eu chorava. E depois eu comecei a chorar porque eu não encontrei minha mãe e meu pai. E eu pensei, meu Deus, e eu escondi a bandeira. Resumindo, encontrei um vizinho do mesmo bairro que me levou no trem e me levou de volta pra casa. Eu cheguei em casa, fiquei esperando na frente de casa meu pai e minha mãe. Aí chegou, furioso comigo. Furioso. E brigando. Por que eu fui abraçar aquele bigodudo? Porque eu tinha que ter lá com o Brito, sei o quê. E aí eu falei, mas eu gosto do Olívio. E eu tava com o adesivinho pequenininho do Olívio Dutra. Aí olhou pro adesivo assim, ele se segurou e entrou. Eu acho que essa coisa da juventude, da gente ser mais rebelde, colaborou muito pra isso também. Porque o movimento estudantil, a gente tinha a ALCA, a FMI, aquelas lutas, a gestão FHC, arroxo total, desmonte, pessoas passando fome, tinha as matérias. E meu pai acho que entendeu ali, logo na minha adolescência, ele falece, eu tinha 14 para 15, quando meu pai vem a óbito. Ele sempre falou, ele falou pra mim quando ele tava no hospital, a primeira vez em Novo Hamburgo, porque ele faleceu no Clínicas, ele disse pra mim,
A minha questão contigo não é o que tu é, o que tu quer ser. A minha questão contigo é o PT. Por quê? Tu já tinha a tua A escolha. homossexualidade, sim. Já. Mas a transição de gênero era algo que eu tava indo sem saber muito bem o que e como. Mas estava. Mas meu pai visivelmente sabia. E aí, como um cara, tipo, ele faleceu em 2004, com 68. O pai era de 36. Então, assim, ele disse assim, a questão era, por que o PT? E eu falei, pai, eu tive toda a vida toda, o senhor sempre me deu as coisas. E teve vários colegas que iam lá em casa, que eu pedia pra fazer os trabalhos em grupo, geografia, história, porque daí a gente tomava café da tarde. Aí minha mãe fazia pão, bolo, dava comida. Porque eu falava, não é justo que eu tenha tudo, e sabe, os outros não têm. Isso não faz sentido. Ah, mas eu trabalhei pra isso. Sim, pai, mas os pais, eles também trabalham. E aí, claro que ele não ia entender. Que ele nunca leu Marx. Eu já tinha lido Marx, já tinha sido, né? Tinha lido, mas não era somente ler o Marx. Basta tu olhar pro lado. Sim. Não precisava eu ler alguma coisa. É uma questão de consciência, entendeu? Então, eu acho que o movimento estudantil, a relação de casa, essa coisa da juventude, de eu querer ser rebelde e boina do Che Guevara, a gente precisa viver uma nova revolução no Brasil. Então, isso tudo foi me arrastando a ser cada vez mais petista mesmo. E aí, claro, o Tarcísio Zimmer, o meu brinco, foi literalmente o primeiro líder que eu tive, assim, em termos de a pessoa que me dá uma linha política. Eu sou formada pela DERJ do PT. Então, o Lúcio Quadros, Miguel Rosseto, a Angelita em Novo Hamburgo. Aí tem uma galera de sindicato que tive uma formação maravilhosa, assim, pra entender a luta sindical e como ela se conectava com os trabalhadores. Mas não tinha debate racial, LGBT de mulheres. Era um debate velado. Sim. Porque o tempo era outro, né? A gente tava ainda acumulando. Então, acho que quando o Lula chega à presidência, quando as coisas se consolidam, esses debates finalmente aparecem. Em 2010, eu vou militar com a Maria do Rosário. E aí o debate de direitos humanos esquenta mais. Que é onde ela vira ministra, onde né, essa agenda também aqui no estado, acho que ela pega. O Tarso era o governador, acho que. E aí as políticas LGBTs, elas começam a sair da propaganda e pra vida real, com as conferências, né? O Rio Grande sem homofobia, carteira de nome social, direitos. A gente falava, nossa, a gente tá começando a buscar direitos. Mas que a gente sabe que hoje eles eram insuficientes, porque aquele tempo era o tempo da gente apertar o pé e dizer, não, a gente precisa mais, muito mais. Mas também a gente não imaginava o que viria, né? Então, a minha militância, ela passa por igreja, futebol, que eu sou fã até hoje, jogo até hoje. Joguei Jogou no Grêmio? categorias de base do Grêmio. E não consegui passar na segunda peneira por conta dos hormônios. Porque essa questão de hormonização e de coisa na adolescência ali, eu tomei muito cedo, né? Então, acho que a minha explosão física, ela já não era a mesma. O que hoje falam que pessoas trans não podem disputar esporte, gente, é só fazer uma conta lógica, tá? Quando tu toma bloqueador e estradiol, tu não tem a mesma explosão física. Então, quando eles falam que mulheres trans não podem jogar vôlei, como é o caso da Tiffany, é bizarro, porque é um estudo básico. Ela não é que saca melhor, não é que tem mais força, não é quem pontua mais. É uma jogadora muito boa. Mas os hormônios dão uma limitação de explosão física, que é diferente de homens trans que fazem a transição com a testosterona. Ou seja, não é um troço tão simples, mas também não é tão difícil de fazer um cálculo lógico das coisas. Então, essa coisa de igreja, futebol, partido e a questão da minha vida pessoal, enquanto uma pessoa LGBT, né? Acho que de primeiro um menino gay e depois uma mulher trans. Isso foi uma salada de fruta pra muita gente. Porque por muito tempo as pessoas achavam que eu não era uma pessoa LGBT. Cara, mas vive olhando futebol. E olha até hoje. Olha até hoje. E adoro, gosto. Então, assim, são coisas que se confundem. Porque as pessoas acham que eu deveria assumir um papel. Não, mas ela transicionou, é mulher. Ela tem que gostar de coisas de mulher. Mas não existe coisa de mulher. E isso é militância. Não existe coisa de mulher. Inclusive, o meu namorado sempre falou, olha, limpar a casa é uma tarefa humana. Agora, se tu acha que limpar a casa é uma tarefa só minha, então tu pode morar com a tua mãe. Então, esse nível de relação que a gente estabelece e que a militância te dá uma segurança, diz, não, o que eu estou fazendo é bom pra mim, mas é bom pra ele também, porque ele precisa entender. Então, eu acho que essa educação feminista, eu acho que a educação feminista dos partidos, né, de militância social, de movimentos, de organização, elas são fundamentais pra libertar uma galera. Inclusive, eu defendo ferreamente hoje no PT, passado agora esses processos que a gente tá passando, a gente tem a formação antirracista pros brancos, feminista para os homens. Porque é isso, né? A questão é LGBT. Eu tenho dúvida. Beleza, companheiro, mas vamos sentar e vamos conversar então sobre qual é a dúvida real, né? Para que a gente
tire isso desse bojo de identitarismo e traga isso como um centro de uma discussão de uma classe trabalhadora que também mudou. Tem muito LGBT fazendo Uber, e tem muito Uber hoje que não nos vê enquanto, digamos que uma opção política. Então, assim, toda essa minha trajetória política de militância de movimento estudantil me fez entender que de tempos em tempos o capitalismo ele vai se reformar. E ele vai ficar mais selvagem. Então a gente precisa apresentar alternativa. E isso, acho que a Natasha de 13 anos de idade, 14, 15, entendeu muito bem. Eu acho que hoje eu consigo ter esse mandato mais atuante de várias áreas, porque eu entendi que a luta ela é geral, ela é mais ampla, né? O Estado, como diz o Lênin, o Estado somos nós, né? Então a gente tem que lutar para que as pessoas entendam isso também. Eu ia te perguntar uma outra coisa. O governador Eduardo Leite, ele assumiu publicamente a homossexualidade dele, que eu acho uma coisa bastante louvável. Mas é curioso que no governo dele, até onde eu sei, não tem um trabalho especial de políticas públicas para a comunidade LGBT. Como é que tu vê esses paradoxos, assim, aparente paradoxo? Eu acho que são símbolos diferentes, né? Um dos símbolos é o Eduardo Leite se assumir. Eu acho que exatamente, é extremamente louvável. Por quê? Ele não tem a nossa agenda política, né? De Estado, de ser um cara que acha que o Estado tem que ser grande mesmo, as estatais têm que, de fato, funcionar, o funcionário público tem que ser respeitado. Eu acho que há de se diferenciar o Eduardo Leite, homem gay, e há de se diferenciar o Eduardo Leite, governador. E eu, particularmente, sou, nas redes sociais, alguém que defende que a esquerda nunca ataque ele por ser gay. Porque eu acho fim da picada quando a gente tem que atacar alguém pela sua orientação sexual, por exemplo. Então são coisas, pra mim, separadas. Quando ele assume a sua homossexualidade, até no tempo que ele foi, acho que foi no programa do Bial até, eles estavam nas prévias com Dória, e o pessoal de São Paulo falava muito sobre ele ser gay enrustido e tal, e aí acho que ele tomou uma decisão de ir eu acho que um palco nacional e dizer, eu sou gay, né, sou governador, fui prefeito de Pelotas. Eu lembro que eu fiz um tweet, que eu digo assim, parabéns, você viva livre agora. Mas não esqueça que isso não te exime das críticas da sua gestão. E aí eu lembro que ele teve, você é um gay governador, é um governador gay. Ele diz, eu sou um governador gay. Eu discordo. Porque governador, ele vai deixar de ser. Entendeu? Mas agora gay não. E aí, tanto que inclusive eu tuitei na mesma época, independentemente de qualquer coisa, eu nunca deixaria de ser uma mulher travesti. Hoje eu estou vereadora. Mas eu sou uma travesti vereadora. Porque eu não deixo de ser exatamente o que eu sou. Agora, o cargo que eu ocupo, eu posso renunciar, posso me candidatar e não ser reeleita, posso, enfim. Então, eu acho que são agendas distintas. Eu acho que é bom ter um símbolo do ponto de vista de um governador que é gay, mas que a agenda política não reflete exatamente essa, digamos que essa afirmação que ele faz. Porque hoje tem as políticas dos ambulatórios trans e tem, digamos que uma ajuda do Estado, mas tem emenda parlamentar. Alguns são pelo governo federal. Outros são literalmente pelas universidades, como é o caso de Rio Grande. Santa Maria deram uma estrutura, mas aí a questão de medicação é uma confusão. Hoje tem uma delegacia, digamos que online, né? Ela é muito importante. Mas ela é insuficiente porque não há o quê? E aí é algo que eu tenho uma crítica geral, assim. Não há um levantamento de dados de pessoas LGBTs, de violência. Porque quanto mais dado tu levanta, melhor a política tá certa. Aí a gente acaba não jogando dinheiro público fora. Sempre digo, quer jogar dinheiro público fora é criar política sem saber quantas pessoas tem e o que de fato precisa ser feito. Então as políticas dele, eu acho que elas são inócuas. Mas ele tem orçamento. Por incrível que pareça. Ele tem. A questão é que eles não têm uma agenda para as pessoas LGBTs. Casa de acolhimento. Até quando a gente vai dizer que casa de acolhimento é algo de fato necessário? Né? Então assim, agora ele fez cota para a Brigada Militar. Né? Ele fez cota para o Banrisul. Isso é extremamente importante. Eu acho que isso é algo que o nosso governo deveria ter feito. Deveria ter feito. Então eu acho que não tem nenhuma grande questão da gente dizer, não, o que ele faz certo tá ok para nós. Mas isso é uma obrigação, ele é governador do estado. Agora, os erros dele não podem ser eximidos porque ele é gay, por exemplo. E as críticas a ele devem ser pela gestão pública dele. E aí eu vou pegar algo que eu expliquei até pra vários companheiros já. Vocês lembram quando a Dilma era a nossa presidente e ela aumentou a gasolina? Fizeram com a Dilma Rousseff? Vocês lembram que a imprensa dizia que a Dilma não tinha marido? E que isso era uma fraqueza da Dilma? Porque é mulher.
O Eduardo Leite é gay. Então a fraqueza dele é ser gay. Pra mim, isso não pode ser uma fraqueza. E nós não podemos topar isso. Nós precisamos dizer, não, gente, peraí. O cara ser gay, nós não estamos nem aí. É um símbolo pra comunidade LGBT bom. Entendeu? Apesar que eu acho que a Erika Hilton é melhor. Entendeu? Eu acho que eu sou melhor enquanto símbolo de luta. Mas tudo bem, tem gente que vai me odiar, tem gente que vai adorar ele, e tem gente que vai gostar de mim dele, inclusive. Que a maioria é isso. Adoram o Leite e adoram eu. Mas entendem que a questão é as pessoas entenderem que a gente faz lutas diferentes e nós temos agendas diferentes, né? Então eu acho que são símbolos que ele produziu. O símbolo de ser um governador, assim, que fala sobre a sua sexualidade abertamente, tem o primeiro damo sempre muito presente, fala com a brigada militar, com digamos que o marido, isso é simbólico. Eu não sei se a gente vai ter isso tão cedo no Estado, né? E tomara que se tiver, que seja pra esquerda, tá? Pelo amor de Deus, não aguento mais pessoal da direita apresentando esse símbolo. Mas que a gente também possa, um dia, quem sabe, ter uma pessoa LGBT de esquerda no Estado e que diga, não, a gente vai dar o piso do CEPERS. Nós vamos valorizar a estatal. O Banrisul não vai ser vendido. A gente vai, inclusive, fazer com que o Banrisul seja ampliado. Para que salve o Estado, que tenha um fundo público de cultura, para que faça um debate, para que as pessoas digam, LGBT não importa. Em termos de gestão, é a melhor pessoa que a gente tem. Acho que esse símbolo que nós, na esquerda, queremos, de fato, traduzir. E assim, toda vez que vai estourar alguma coisa do governo, é uma foto sem camiseta, né? Que a gente sabe que é pra agradar um setor. Vai dar chuva e alagar? O colete. Então esses são símbolos que a gente fica assim, cara, você precisa executar o dinheiro que tá em conta. A gente já deu o dinheiro pra ti. Então eu acho que são símbolos. A questão da cobrança tem que ser legítima nossa. Porque várias vezes que eu fui pro Twitter cobrar ele e falaram, uma trans cobrando o governador, não sei o quê. Mas não é sobre isso, gente. Então eu já falei várias vezes com ele pessoalmente, entendeu? Encontrei ele na posse do Alexandre Saltz. O Leite veio, me cumprimentou. Mas assim, o fato de eu ser uma mulher trans e ele ser gay nos une na luta por direitos. Que tomara que ele lute pelos mesmos direitos que a gente tá de fato lutando. Mas a agenda política dele, pra mim, é nula, zero pra mim. Eu não tenho como dar acordo com o que ele faz com o CEPERS, por exemplo. Porque tem uma questão de virtude nossa, minha, e tem uma questão dos valores que ele tem. Então, são valores. E eu acho que é importante uma coisa. O que a gente tira desse saldo, assim, de quando a gente fala do Leite, mas a gente fala da Érica, a gente fala agora de outras pessoas trans, LGBTs. As pessoas LGBTs não são iguais, elas têm agendas diferentes. Isso é importante as pessoas entenderem, porque eu, Giovanni e Atena, nós temos mandatos diferentes. O Giovanni tem feito a questão da justiça climática aparecendo no mandato dele de uma forma sensacional. A Atena tem muito a questão do slam, da cultura de rua, essa cultura que tem morrido em Porto Alegre. E eu tenho a questão da estrutura de estatal, da luta por democracia, reivindicar os governos da Frente Popular. A agenda do Leite, a gente sabe qual é. Vejam, todo mundo é LGBT, mas agendas distintas. E isso é saudável, isso é bom, inclusive. Natasha, o Brasil, ele continua sendo o país que mais mata pessoas LGBTs, né, no mundo. Só no ano passado, segundo o Grupo Gay da Bahia, foram 291 mortes, e mortes violentas, né? Não são simples mortes. E, ao mesmo tempo, é o país que eu acho tem a maior parada gay do mundo, que é a de São Paulo, né? E como é que se explica essas... Tem um dado que é mais grave. O Brasil é o país que mais consome pornografia de pessoas trans e travestis. Disparado. E não é pouca coisa para o segundo colocado, tá? É quase o dobro. E é o país que mais... O segundo são os Estados Unidos. E é muito assim. O Brasil dispara. Mas o Brasil também é o país que mais mata de forma brutal as pessoas trans. Se pegar Porto Alegre, o vereador mais votado é do PL. Mas a cidade elegeu 2 pessoas trans. Sabe? Aí tu começa a pegar... Sim. Essa disputa, qual é o recado que o povo tá dando? Existe uma polarização. Eu acho que a agenda LGBT, primeiro que ela não existe a nível mundial, como falam. Assim, uma agenda woke. Pegaram agora esse termo woke, o pessoal, agenda woke. Sim. Não existe Todo mundo vai virar gay. Todo mundo é LGBT, todo mundo vai transicionar. Isso não existe. As pessoas trans sempre existiram, as pessoas LGBT sempre existiram. A grande questão do nosso país, e aí eu acho que o Brizola é a pessoa que mais conseguia elucidar o país sobre isso. Nós não temos ainda, e eu acho que nós temos a possibilidade de ter, uma educação que liberte as pessoas dos seus preconceitos cedo, como faz Cuba,
importante dizer que Cuba tem uma das melhores educações do mundo. Os países sociais-democratas da Europa, ali pegando a Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Suíça. Porque a escola, pra mim, ela continua sendo o grande palco de disputa de geração entre nós e eles. Qual é a grande questão deles, né? Quando a gente fala de um país violento. Isso é reproduzido em casa. As crianças, elas vêm com essa ideia em casa e elas começam a aplicar isso na escola. E da escola se torna digamos que um espaço violento para as pessoas LGBTs. A maior evasão escolar é de jovens LGBTs e jovens negros LGBTs. E pobres, obviamente. Sim. Então, assim, evasão por quê? Bullying, ódio. Inclusive, foi no último final de semana, teve um menino que foi espancado até a morte. Vejam bem, à luz do dia. Por amiguinhos, por vizinhos, entendeu? Que eram homofóbicos. A homofobia matou. E eu falei pra muitas pessoas, não matou somente ele. Matou, inclusive, a mãe. Mata o pai, Sim. mata os irmãos. Mata... Como que tu recupera uma família que perdeu o filho pro ódio? Né? Pro ódio assassino, de espancamento na rua. Anos atrás teve uma travesti da Andara, foi levada num carrinho de mão espancada. Espancada, entendeu? Então, se eu não me engano, fazem 13 anos que a Dandara morreu. Esse ano. Então, assim, é um país violento. E eu acho que a educação, eu ainda aposto que a educação é o que pode libertar esse país. Porque eu não acho que essa agenda de ódio, ela é do acaso. A agenda de ódio está linkada diretamente com os atentados em escolas, o aumento do ódio, da misoginia, desse patrocínio de que, digamos que os corpos precisam ser, digamos que tutelados, entendeu? Principalmente das mulheres. E isso fala sobre o movimento LGBT também, porque estão linkados, né? Então essas vulnerabilidades, elas vão de fato cada vez mais aparecendo de uma forma expressiva geral. Porque o menino que odeia as mulheres, e teve aquela série que agora eu não vou lembrar o nome, que é uma série... Adolescentes. A Adolescência. Que é uma série curta. Aqueles meninos misóginos, eles são LGBTfóbicos. Não tá desassociado. Uhum. E muitas pessoas falam, mas normalmente quem odeia muito mulher tá mais próximo de ser gay. Eu não acho. Entendeu? Não acho. Eu acho que... Porque os gays não odeiam mulheres, entendeu? Agora, esses misóginos no Discord, essa galera que vai para esses fóruns nazistas, isso digamos assim, é um risco geral para a sociedade. Vocês imaginam vários atentados em escolas, pegando pessoas, principalmente matando mulheres e LGBTs. Qual é o recado que eles de fato estão dando, né? Então eu continuo achando que essas formações populares, entendeu? Que a escola seja um território não somente do portão para dentro, que a escola seja um círculo social, de família. E aí eu acho que a integração de Estado é aquilo que a gente defende no macro. Tu não tem um Estado gerenciando e intervindo, na verdade, tu acaba tendo essa onda de ódio, digamos que de racismo, sendo muito amplificada, né? Uhum. Então esses paradoxos que o Brasil vive. Mas aí tem algumas questões rápidas, assim. Nós não temos levantamentos de dados oficiais de pessoas LGBTs no Brasil. Nós não temos. Quem faz é o Grupo Gay da Bahia, ANTRA, a BLGBT e algumas outras entidades nacionais. Acho que até a Aliança faz. Mas assim, o número de ONG é o que sai no jornal. Quantas pessoas trans morrem, tá? São mortas e são enterradas com seu nome de nascimento. E que a gente não sabe. Né? Quantos gays no interior são mortos? A família diz que, bom, apareceu morto, ninguém fala que é gay. E aí o número fugiu, foi embora. Porque só se alguém chegar e dizer, não, aquela pessoa lá era um homem gay, viveu a vida toda com outro cara. Então, assim... Ou seja, o que tu tá falando é que tem uma subnotificação, que esse número é bem maior. Muito maior. Muito maior. Pra mim, ele é maior. Porque o interior do país não tem... Sim. E nós só tivemos isso quando a Maria do Rosário foi ministra de Estado com o Disque 100. Que tinha suas dificuldades, mas conseguiu chegar em zonas remotas que tinham questões análogas, digamos que questões análogas de trabalho, tinha questão de pedofilia, né? Violência contra as pessoas LGBTs, violência contra povos nativos. Começou a digamos que pegar da estrutura real de onde está essa violência, que ela vai se expressar na capital, por exemplo, também. De uma forma menor, mas no interior Então acho que levantar dados é importante para fazer uma política real, de fazer com que essas pessoas não sofrem, que elas tenham para onde ir. Porque esse processo de educação é uma questão de geração, né? A gente não vai educar nessa. Então eu acho que passa muito pela questão de educação e de uma disputa política. E que nosso campo político não chegue em campanhas eleitorais, que é onde todo mundo fala sobre eleição, e a gente tenha medo de defender direitos humanos, por exemplo.
Nós não podemos mais ter campanha que a gente não fale de direitos humanos, porque isso é uma virtude da esquerda. É uma virtude. Direitos humanos é o direito à casa, é direito a 3 refeições por dia, direito ao trabalho digno. Virou a não ter... palavrão, né? Não, e a Virou gente vai palavrão por recuando conta da para direita, né? exato, e para agradar um setor. O setor que diz que direitos humanos é coisa de vagabundo tá pedindo anistia agora. Uhum. Sabe? E nesse momento a gente tinha que chegar e dizer, ó, tá aqui direitos humanos, ó, que vocês sempre falaram que era defensor de vagabundo, tá aqui. O que vocês estão pedindo é direitos humanos. Então acho que a gente tem que mudar e ser um pouco mais agressivo nessa narrativa, de falar para as pessoas, direitos humanos, pós-enchente em Porto Alegre, por exemplo, que as pessoas LGBTs tenham para onde ir, que mãe solo não tem que ter os seus filhos sendo vítima de abuso sexual naqueles ginásios que foram feitos pelo governo municipal. Então assim, é direito humano que a gente tá falando, né? Direito à dignidade, a não passar fome, a não passar frio agora no inverno com as pessoas em situação de rua. Também são mulheres, são LGBT, são negras e negros, são pobres. Então, eu acho que essa agenda... E essa agenda E fala... a gente vê como o povo quer essa radicalidade, né? Por exemplo, essa campanha aí que tá bombando, né? Do BBB, a questão da tributação dos super ricos, e, enfim, que vem com uma radicalidade, né? Porque finalmente a gente toma posição. Ah. E eu entendo que em governos de coalizão, às vezes é difícil. Porque tu tem que... eu não vou me estressar com isso aqui. Mas e os teus, né? E quem pegou tua bandeira? E quem lutou para que tu chegasse lá? Mas a gente... Porque bem ou mal, nada melhor do que ser de esquerda, mas ser utópico também. Uhum. Porque o dia que a gente perder o sonho, a utopia, aonde de fato a gente quer chegar, aí não faz mais sentido. Porque a gente sabe que a gente disputa democracia liberal, um parlamento burguês. Nós sabemos que a estrutura econômica do país ela tá quase que dada, mas mesmo assim a gente não se rende. A gente quer disputar a mesa, para pelo menos nessa mesa, uma fatia. Não, essa aqui é para os nossos. Esses direitos aqui a gente não vai deixar atacar. Então é isso, só que isso tem que ser isso tem que ter mais sentido. As pessoas precisam dizer, não, quem defende direitos humanos defende que eu tenha emprego. Quem defende direitos humanos, aliás, rapidamente, nos denunciaram que tem Ubers em Porto Alegre que usam fralda. Nossa. Isso é de uma tristeza, isso é uma desumanização, mas quem diz que essas pessoas têm que ter dignidade? A esquerda. E o que nós defendemos? Direitos humanos. É indigno, sabe? É indecoroso socialmente que nós tenhamos trabalhadores já explorados por uma plataforma, tendo que fazer dinheiro como se fossem máquinas, ficando doentes, porque tu tá sentado o dia todo na mesma posição, tá focado com o olho, tu precisa às vezes contar dinheiro, saber se tu recebeu, cancelou, errou rua. E a pessoa não consegue descer pra fazer xixi, pra fazer suas necessidades. Será que a gente não tá voltando, criando uma escravidão moderna, travestida literalmente, digamos que de um cara que faz parte de uma empresa, porque ele não faz parte da empresa. Sim. O dia que a empresa querer ir embora, ela deixa ele na mão. Então assim, isso pra mim é muito complexo. E aí eu acho que nós temos que ter uma agenda de direitos humanos, direitos do trabalho, mas direitos. Pro povo voltar a falar de direitos. Que nos últimos anos, a Tebet até falou, nós tiramos muito do andar de baixo. Reforma da Previdência, congela gastos em saúde e educação. Na hora de tirar desse andar de cima. E eu acho que nós temos que criar o nós contra eles. Isso nunca acabou. Nos 13 anos nossos, com a volta do Lula, se acirrou mais ainda, né? Então acho que agora, mais do que nunca, tem que ir pra cima mesmo. Muito obrigada, Natasha, pela tua participação aqui com a gente. E eu que agradeço demais pelo espaço. E fico sempre à disposição, né? E obrigada também por vocês estarem acompanhando o mandato na Câmara. Sabe que a Câmara fiz acho que um centro de ebulição, assim, digamos que política da cidade, né? A extrema-direita não tem conseguido fazer o que quer. E inclusive eles falaram, né? Eu vou abafar a esquerda na casa. E hoje quem tem sido abafado são eles na casa, né? Acho que a esquerda tá conseguindo ter uma agenda de unidade de luta, né? A gente vai ter que fazer um programa sobre esse plano diretor aí, porque É verdade. bem bomba, né? Bem importante. Até para que as pessoas entendam o que tá em jogo nesse plano diretor. Que não é só a construção de prédio, viu? É uma nova cidade na mão de muito poucos. Uma coisa que tu, rapidamente aqui, muito rapidamente, que o nosso horário já acabou. Mas só quero lembrar, assim, tu dissesse uma coisa que a gente nunca se deu conta. Eu não me dei conta, pelo menos. Que os donos da cidade não moram na cidade. Não moram aqui. Eu moram na cidade. Melnik, Goldstein, Cirela, os Panvel, David dos Alves, eles não moram aqui. as pessoas não se deram conta. Isso é um agravante diante de toda essa situação. São rentistas que moram ou em São Paulo ou até fora do país e que fazem de Porto Alegre um quintal para lucrar com esses trabalhos que eles têm aqui na cidade, essas construções bizarras. Então, assim,
Nós precisamos entender que a cidade é de quem mora, é de quem paga IPTU, é de quem está na cidade de Porto Alegre. E essa cidade que hoje serve a poucos, não nos serve, né? E o Brasil é dos brasileiros. É dos brasileiros, sempre. Obrigada, Natália. Eu agradeço. Quero aproveitar para te convidar para apoiar o Brasil de Fato, apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. E que é daqui, ó, é do Rio Grande. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Também lembrando que se você tem um recadinho pra gente, uma sugestão de pauta, um feedback, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, nos vemos semana que vem. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.